Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco a respeito de traumatologia. Traumatologia, pessoal, é uma matéria bem importante, principalmente pelos cursos aí de necrópsia, né? E também faz parte de outros cursos para entender aí os tipos de curativo que a gente vai realizar, ok? Então vamos para os slides. Então, a princípio, o que é traumatologia? Traumatologia, gente, ou trauma é qualquer lesão aberta ou fechada produzida no organismo pela ação mecânica. Dentro da medicina curativa, dentro da medicina que a gente encontra dentro dos hospitais, é a alteração da anatomia ou da funcionalidade do órgão. Então, o traumatismo, a traumatologia, o trauma é qualquer alteração na estrutura, né? E também na funcionalidade, em como aquele órgão, aquele membro funciona. Já na medicina pericial, né? Já para a parte de perícia, é qualquer modificação de normalidade de origem externa capaz de provocar dano pessoal em decorrência, né, de culpa, dolo ou acidente. Então, para pessoal aí de necrópsia, na parte pericial, a traumatologia, o traumatismo, vai ser um fator externo que vai implicar aí pra gente em investigação. Aí pra gente provar culpa, pra gente provar o dolo e pra gente provar aí um eventual acidente. Já na doutrina penal, é consequência de um ato violento, capaz de produzir, direta ou indiretamente, dano a qualquer, né, integridade ou saúde de alguém, ou responsável pelo agravamento ou continuidade de uma perturbação já existente. Então, né, dentro da parte penal, a traumatologia vai ser um evento violento que vai produzir aí um dano à saúde ou à integridade, tá? Então, não somente quando a gente fala de algo físico, mas também perturbações psicológicas, traumas, expor o paciente, colocar o paciente num local de vulnerabilidade. Então, tudo isso entra aí como uma traumatologia. O que é lesão corporal? Lesão corporal são as que atingem a integridade física e psicológica de um indivíduo. E é classificada quanto, né, a quantidade. Então, a gente vai ter a lesão corporal leve, grave, gravíssima e a lesão corporal seguida de morte. E também ela é classificada quanto à qualidade. Então, a ofensa, né, da integridade corporal, a incapacidade para ocupações. Então, ela vai entrar aí pra gente o quanto dano, o quão lesionado ficou essa vítima. O dano provocado, essa lesão corporal, tornou incapaz, né, das suas ocupações, tornou incapaz de levar uma vida dentro do padrão de normalidade. Então, tudo isso também é enquadrado na classificação das lesões corporais. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os agentes traumatizantes, tá? Que são instrumentos que provocam o trauma e essas lesões são causadas por diversas modalidades de energia. A gente vai ter a modalidade mecânica, a modalidade química, a modalidade física e a modalidade físico-química. As lesões causadas por meio físico, um exemplo de lesão causada, né, pelo meio físico são as queimaduras, que elas podem atuar, né, de forma difusa, né, através de exposição solar. Então, por exemplo, né,
uma lesão que pegue o corpo inteiro, como uma exposição solar, ou ela pode ser uma lesão direta, através aí de eletricidades, raios, né, radiação, e também queimaduras por líquidos. E a gente vai ter entre as queimaduras graus de queimaduras, tá? Que são bem importantes para vocês lembrarem, né? A gente classifica quanto por cento do corpo do paciente é queimado. E essa porcentagem ela vai ser feita através da regra dos 9. O pessoal de APH vê bastante isso também. Eles aprendem a parte de regra dos 9, né? E entender como que é contabilizado a quantidade de queimadura e também qual é a gravidade daquela queimadura. A gente vai ter as queimaduras de primeiro grau, que né, quando apenas a epiderme é afetada, e vai caracterizar pela presença de eritema simples. Uma reação vital que não deixa cicatrizes. O que é um eritema, gente? Um eritema é quando apresenta uma área de vermelhidão. É aquela queimadura mais simples que a gente tem. É aquela queimadura de quando a gente rela o dedo na panela, quando a gente encosta a chapinha na orelha e aí fica aquela área bem vermelha e dolorida, ok? As queimaduras de segundo grau são as queimaduras que já apresentam flictema. Então, o que é, né, a queimadura de segundo grau? A queimadura de segundo grau também vai ter o comprometimento da derme. Então, não vai pegar somente a camada superficial da pele, como é na queimadura de primeiro grau. Ela já vai pegar uma camada mais profunda da pele e ela é caracterizada pela formação de vesículas ou flictenas, que são bolhas. Então, quando surge uma bolha devido à queimadura, já é considerada uma queimadura de segundo grau. Sempre dentro dessa bolha, a gente vai ter, né, um líquido, geralmente amarelo, bem clarinho, quase transparente, dentro. Professora, posso estourar a bolha de queimadura? Não, pessoal, não é adequado a gente estourar essas bolhas, tá? Mas, professora, no hospital faz, né, o rompimento da bolha, mas no hospital a gente utiliza materiais estéril, tá? Então é livre de contaminação. Essa bolha, ela vai estar ali para proteger a nossa pele. Então, o líquido que tá ali, né, esse líquido amarelo claro, transparente, ele serve para hidratar a parte queimada, né? Hidratar aquela área queimada, e a pelinha que cobre, ela serve para impedir a entrada de micro-organismos para dentro, né, da nossa pele. Já a queimadura de terceiro grau, que é a queimadura que a gente mais fala, né, e de grande preocupação, que é a queimadura de terceiro grau, é onde a gente vai ter a formação de escaras, tá? A lesão atinge até os planos musculares, geralmente vai ter a coagulação necrótica de tecidos moles, a formação de escaras. Então, se eu não me engano, nos slides a seguir, vocês vão ver como fica essas lesões, tá? Então, vai caracterizar aí pela a presença de escaras, pela presença de lesão. E a queimadura de quarto grau, ela não é tão falada, tá? Mas a gente precisa dar um crédito a ela. Queimadura de quarto grau é a queimadura onde ocorre a carbonização do corpo. Ocorre a carbonização parcial ou total até do tecido ósseo, com a redução do volume do cadáver, retração dos tecidos moles e flexão dos membros. No cadáver de um adulto, essa carbonização pode demorar 1 hora a 1 hora e meia,
até mais ou menos 2 horas no máximo, para sua redução total a cinzas. Quando é feita essa carbonização dentro dos fornos do crematório, geralmente é feito, né, numa temperatura de 1500 graus Celsius, e a carbonização geralmente demora cerca de 45 minutos. Então aqui para vocês as imagens dos tipos de lesão. Essa primeira imagem, gente, é uma queimadura de primeiro grau, é onde vocês conseguem ver somente a área de eritema, a área de vermelhidão, ok? Pega a camada aí mais superficial da pele, tá? É mais fácil de tratar, dolorida, mas ainda assim mais fácil de tratar. Na segunda imagem, na imagem do meio, a gente tem a queimadura de segundo grau, caracterizada aqui pelas flictênias, né? Pelas bolhas. Aqui a gente tem, aqui provavelmente, né, tem uma pelinha de uma bolha que já foi rompida e uma área de eritema envolto, né, que é uma área de vermelhidão. E na terceira e última imagem, a gente tem queimaduras de terceiro grau. Aqui a gente consegue ver que é muito diferente, desculpa, que é muito diferente das outras queimaduras. Aqui embaixo a gente consegue ver, até aqui em cima um pouquinho, a formação de escaras, tá? Aqui a gente tem pontinhos de necrose, a gente tem uma parte aqui da pele que tem essa parte mais umedecida que a gente fala, a gente consegue ver as deformidades, ok? Então aqui, gente, a regra dos 9 que eu falei pra vocês, tá? Então, cada parte do corpo dessa pessoa vai valer uma porcentagem, tá? Os membros são somados individuais, tá? Então, braço esquerdo, braço direito, perna direita, perna esquerda, vai valer uma porcentagem. E depois a gente soma cada porcentagem de cada membro comprometido. Somando, a gente vai ter aí, né, quanto por cento, né, o percentual relativo à superfície queimada. A gente também vai ter, né, na parte física, a gente vai ter os traumas por eletricidade, tá? A gente vai ter os traumas causados por eletricidade natural ou cósmica, tá? E a gente, o que é, né, eletricidade natural e cósmica? Aquelas provindas, né, de raios, tá? Vindas de raios, vindo, né, de tempestades. E a gente tem a eletricidade artificial, que provém dos choques de alta tensão, tá? Então, a primeira característica, né, é essa lesão que a gente tem de Jelinek, que é uma lesão em forma circular, elíptica ou estrelada, de consistência endurecida, bordas altas e tonalidade branco-amarelado, geralmente encontrada no ponto de entrada da corrente. Então aqui vocês conseguem ver, né, um ponto aqui bem escuro, com bordas altas, vocês conseguem ver que aqui é bem mais fundo do que a parte branca, com as bordas branco-amareladas. Então, provavelmente a corrente elétrica entrou por essa área. Aqui a gente também consegue ver, tá, gente? Ó, bordas altas, branco-amareladas. E a gente também tem a marca de Lichtenberg, que é essa marca que dá também decorrência a, né, eletricidade, que parece, né, a forma de um raio, ok? O que a gente encontra em paciente quando tem um trauma por choque, né, um trauma por eletricidade? Como que a gente vai encontrar? A gente pode encontrar esse paciente? Surdez, tá? Então a gente vai encontrar o paciente surdo quase que sempre de um lado só, do lado do corpo que foi atingido.
A gente vai ter a cegueira por conta aí do nervo óptico. A gente pode ter a morte por asfixia, a morte por AVC, a morte por parada cardíaca ou de maneira indireta pelo trauma. O que seria a maneira indireta pelo trauma? Vamos supor, pessoas que trabalham em companhia elétrica. A pessoa está lá em cima do poste, mexendo no fio, recebe uma descarga. A descarga faz com que ela caia de cima do poste, né? De cima ali de onde ela tá. E isso vai gerar um trauma para a pessoa e a pessoa pode vir a óbito. Energias de ordem mecânica. Os meios mecânicos causadores de dano funcional ou anatômico, representados por objetos ou instrumentos, eles vão atuar por pressão, tração, percussão, torção, compressão, descompressão, explosão, deslizamento e contra-choque. De acordo com as características das lesões causadas, os meios mecânicos podem ser classificados dos seguintes modos. O primeiro, é a ação perfurante, que são causados por instrumentos de aspecto pontiagudo, alongado e fino, como por exemplo estilete, agulha e furador de gelo, que vai originar ferimentos perfurantes e pulsiformes ou não. Então aqui na imagem são ferimentos causados por agulhas, tá? Então sabe quando a gente vai tirar sangue, quando a gente vai tomar medicamento, que a gente vê quando tira, o adesivinho e a gente vê ali a perfuração da onde passou a agulha. São esses furinhos. A gente também vai ter os instrumentos cortantes. E é todo instrumento que atuando, linearmente sobre a pele ou sobre órgãos, produz feridas incisa. Ela vai agir por pressão e deslizamento sobre o fio ou gume. O aprofundamento depende da pressão ou do fio, mas a extensão da lesão depende do deslizamento do instrumento. Geralmente possuem bordas nítidas, regulares, geralmente há hemorragia abundante. Existe um corte perfeito quando realizada em tecidos moles. E na ausência de outro trauma, e sempre vai ter a ausência de outro trauma em torno da lesão. Então, por exemplo, no caso da navalha, do bisturi, da lâmina, do canivete, da gilete e do caco de vidro. Então aqui vocês conseguem ver as bordas dessa lesão nítida. Ela vai apresentar o que a gente chama aqui no final, que no final dessa também, o que a gente chama de cauda de escoriação, ok? Meios contundentes. Os instrumentos contundentes, eles provocam lesões através da pressão exercida em alguma parte do corpo, batendo ou chocando, Então, quando a gente sofre aí, quando bate uma pancada, geralmente superfície irregular, que vai manifestar na gente hematomas e escoriações. Esses instrumentos, os instrumentos contundentes, pode ser a mão de uma pessoa no ato de um soco, um pedaço de madeira, uma pedra, uma barra de ferro, um para-choque de um carro ou um taco de beisebol, entre outros. Quais são os sinais desse tipo de lesão? Primeiro sinal que a gente pode encontrar é o que a gente chama de rubefação, que vai caracterizar pela congestão repentina e momentânea de uma região do corpo atingido pelo trauma. É evidenciada por uma mancha vermelha, efímera e fugaz, que desaparece em minutos. Pode ser produzida aí por tapas de mão aberta, palmatória, cinto, beliscão. Os sinônimos
para esse tipo de lesão, né, a rubefação, é a vermelhidão, é a hiperemia. Aqui não preciso nem dizer que é nítido, né? Qual objeto causou, qual foi a arma utilizada, né? Qual foi o material utilizado para produzir esse tipo de lesão? O sapato. A gente consegue ver certinho o solado do sapato. Outra característica desse tipo de lesão é o edema, tá? O edema ele vai consistir em um acúmulo anormal de líquido no compartimento extracelular intersticial ou nas cavidades corporais devido ao aumento da pressão hidroestática. É constituído de uma solução aquosa de sais e proteínas do plasma e sua composição varia conforme a causa do edema. Ele vai caracterizar-se pela elevação e palidez na área do impacto, surgindo de 1 a 3 minutos e pode ser produzida, por exemplo, por um soco. Então, o que é um edema, gente? O edema é o inchaço, tá? É o acúmulo de líquido, é esse inchaço que acontece. Aqui a gente tem um exemplo, né? Um inchaço, um edema nos olhos. Escoriações. Tem como resultado da ação tangencial. Então, é um movimento de arraste dos meios contundentes. Define-se como arranchamento da epiderme e desnudamento da derme, de onde flui uma serosidade e o sangue, né? Então, aí a gente vai ter a erosão epidérmica ou abrasão. A escoriação, gente, é aquilo quando a gente rala, né? A gente ralou o joelho, caiu de joelho e ralou o joelho, porque houve esse movimento de arraste entre, por exemplo, o seu joelho e o asfalto, e acabou ralando o joelho, escoriando, abrasivo, né? Abradindo o joelho. Outro, né, tipo de presença que a gente tem nesse tipo de lesão é a equimose. A equimose ela é uma infiltração hemorrágica nas malhas do tecido, de origem espontânea, acidental ou violenta. E ela vai ter várias tonalidades com o tempo, né? Então é através das equimoses que a gente vai ver mais ou menos há quanto tempo aquela lesão está no paciente. Então ele consegue passar pra gente Então a equimose ela consegue passar pra gente muita informação sobre como estava esse paciente antes do acidente, como que estava o paciente antes da violência sofrida, tá? Então a gente acompanha, né? A gente vê essa equimose através aí dos tons que ela vai apresentar pra gente. Então o tom avermelhado geralmente, né, tem um dia, violáceo de 2 a 3, azulado de 4 a 6, verde de 7 a 10, amarelado de 10 a 15 e de 15 a 20 retorna ao estado da coloração normal da pele do paciente. Instrumentos cortam contundentes. São instrumentos que possuem um gume, rombo, de corte embotoado, que agindo sobre o organismo rompe a integridade da pele, produzindo feridas irregulares, retraídas e com bordas muito traumatizadas. Eles agem pela pressão e pela percussão ou deslizamento. A lesão se faz mais pelo peso, né, e a intensidade do manejo do que pelo gume. Então, exemplos, né, de instrumentos que pode causar: o machado, a foice, o facão, a enxada, a motosserra, a roda de trem, as mordidas e garras de animais. Então,
é uma lesão que vai falar muito mais sobre a força que foi deferida do que a intensidade do gume. Então vai ser sobre o manejo e sobre a força que foi aplicada sobre o instrumento. A gente também tem os instrumentos pérfuro-contundentes, que é todo agente traumático que pode atuar sobre o corpo e perfurá-lo, né? E contundi-lo simultaneamente. Os instrumentos dessa classe são, na maioria das vezes, os projéteis de arma de fogo, que atuam perfurando pela pressão e contundindo pelo empático da energia cinética. Então, por exemplo, o tiro, quando ele pega no indivíduo, ele não entra de forma reta. O tiro ele não bate de forma reta. Ele entra rodando, né? Ele entra rodando. Então, ele perfura e entra rodando para dentro do corpo, fazendo um movimento de contundir. A gente vai ter também, né, os traumas de ordem química. O que são os traumas de ordem química? As energias químicas, por sua vez, estudam todas as substâncias que, por ação física, química e biológica, são capazes de, entrando em reação com os tecidos vivos, causar danos à vida ou à saúde. As tais energias elas podem agir de forma externa, como os cáusticos. São consideradas substâncias cáusticas, né? Da palavra cáusticos, aquilo que queima, tanto os ácidos como o ácido sulfúrico, o ácido azótico, ou nítrico, ou clorídrico, ou crômico, quanto as bases cáusticas, como a potássia, a soda e a amônia. Os cáusticos, eles podem produzir dois tipos de efeito, né? Quando em contato com o tecido vivo. Então, ele vai ter um dos efeitos, o efeito coagulante, onde vai acontecer a desidratação dos tecidos e a coagulação das proteínas, produzindo uma escara endurecida e de tonalidade diversa. Ou ele pode fazer o efeito liquefacente, que vai ser a dissolução do tecido e a saponificação das gorduras, produzindo aquela escara úmida, translúcida, amolecida e untosa. É nessa, né, que parece que a pele, parece que o tecido do paciente derreteu, tá? Ele fica com um aspecto derretido. Quanto já no efeito coagulante, é aquela escara dura, que fica com um semblante, parece plástico, a pele fica endurecida, fica rígida. Energia de ordem físico-química. A energia de ordem físico-química são aquelas que, por ação, né, mecânica e alteração bioquímica, produzem a asfixia. A asfixia, gente, vem do grego de falta de pulso e significa atualmente a falta ou a supressão da respiração. A gente precisa, para ter as condições dentro da normalidade, que o ambiente externo seja favorável, que seja, né, o funcionamento da caixa torácica esteja funcionando de acordo, que a permeabilidade do aparelho respiratório esteja funcionando e que haja o movimento do sangue. Afinal de contas, né, principalmente o movimento do sangue, o sangue fluindo de maneira correta faz com que o sangue leve oxigênio para as células. Se por algum acaso interrompido esse movimento sanguíneo, as células deixam de receber oxigênio. Deixando de receber oxigênio, as células entram em morte celular. As energias de ordem físico-químicas, elas podem ser
As energias de ordem físico-química que produzem a asfixia, ela pode levar o indivíduo à morte de três modos: impedindo a circulação de ar nas vias respiratórias, inibindo as trocas gasosas, né, nos alvéolos pulmonares, ou inibindo a respiração celular. Então, a gente vai ter, né, as modificações físicas do meio. A gente vai ter a morte quantitativa por confinamento e a qualitativa: líquido, afogamento; sólido, soterramento; e gasoso, morte por gases tóxicos. Além, né, da constrição do pescoço. A gente vai ter a constrição pelo laço acionado pelo peso da vítima no enforcamento, o laço acionado por uma força externa no estrangulamento e o laço feito, né, acionado pela mão do agressor no caso da esganadura. A obstrução das vias aéreas superiores. Então, a gente obstruir, né, as vias aéreas, obstruir nariz, boca, né, a gente chama de sufocação direta. E quando há um mau funcionamento da caixa torácica, a gente chama de sufocação indireta. As asfixias, elas vão se processar de modo geral em 4 fases, tá? Nem sempre acontece essas 4 fases, nem sempre acontece uma seguidinha da outra, mas geralmente é nessas 4 fases. A primeira fase, né, que a gente chama de fase cerebral, é onde o paciente vai começar a ter enjoos, vertigens, sensação de angústia, inconsciência. Aí vai ter a bradipneia, né? A respiração começa a ficar lenta e a taxfigmia, o pulso começa a ficar fino. Na segunda fase, na fase da excitação cortical e medular, o paciente pode apresentar convulsão, contração da musculatura da face e também da musculatura respiratória. Aqui começa a ter o relaxamento dos esfíncteres. O relaxamento dos esfíncteres, gente, vai provocar aí por diversas vezes, a gente vai encontrar esse paciente urinado, esse paciente defecado. Começa aí, né, começa aí a bradicardia, então os batimentos cardíacos vão ficando mais lentos, a pressão arterial começa a se elevar, e aí entra a fase 3, que é a fase respiratória, onde a gente vai ter a lentidão e a superficialidade dos movimentos respiratórios, além, né, da insuficiência ventricular direita. Na quarta fase, a fase cardíaca, a gente vai apresentar as arritmias, a gente pode ter a parada cardíaca e, por fim, entrar em óbito. O estrangulamento, gente, é a asfixia mecânica que ocorre pela constrição do pescoço, que causa aí um embaraço à livre entrada do ar no aparelho respiratório, feito por meio de um laço acionado pela força muscular da própria vítima ou de um estranho. A ocorrência de morte pelo impedimento da penetração de ar nas vias aéreas, por morte circulatória, devido à compressão dos grandes vasos no pescoço, que inibem, né, que conduzem para o cérebro. Compressão dos grandes vasos do pescoço que conduzem para o cérebro por meio de morte nervosa, o reflexo, né, do mecanismo de inibição vagal. Já a esganadura é a constrição da região anterior do pescoço pelas mãos, que impede a passagem do ar atmosférico pelas vias respiratórias até o pulmão. Sempre, em caso aí de homicídio, é impossível de forma suicida ou acidental. Na esganadura, o mecanismo da morte se deve principalmente pela asfixia, pela obturação da glote
pela projeção da base da língua sobre a porção posterior da faringe. São importantes também efeitos, decorrentes da compressão nervosa do pescoço, levando também ao fenômeno da inibição vagal. A obliteração vascular é de interesse significante. Tudo faz crer que a asfixia é o principal elemento responsável pelo êxito letal. Os sintomas são desconhecidos e a vítima cai logo em um estado de inconsciência e a morte ocorre geralmente em cerca de 15 a 20 minutos. Soterramento. A asfixia que é realizada pela permanência do indivíduo no meio sólido ou semissólido, que as substâncias aí contidas penetrem na árvore respiratória, impedindo a entrada de ar e produzindo a morte. Pessoal, como essa aula ela está sendo gravada, ela não está sendo ao vivo, qualquer dúvida referente a essa aula, referente aos slides, lembrando que todos os slides vão ser enviados para vocês lá no nosso grupo do Telegram. Quem ainda não entrou no grupo do Telegram, o link está disponível lá para vocês na nossa plataforma. Então, quem ainda não está no grupo do Telegram, entre para receber, os slides. Importante, pessoal? Sempre que for a aula gravada, tenho dúvidas, pode mandar para a professora no WhatsApp do professor. O WhatsApp do professor está ali disponível para retirada de dúvidas. Então, entrem, mandem suas dúvidas e a gente conversa por lá, ok? Uma boa noite para todos vocês. Se cuidem. Até a próxima aula.